Olá, pessoas abençoadas! Hoje eu vou demonstrar minhas quantidades, tanto em peso quanto em medidas, né, por xícara, da minha massa de cupcake, que você pode utilizar tanto para cupcake quanto para massas de fatias, quanto para bolos vulcões. Aqui são as marcas que eu utilizo, mas você utiliza a marca que você já tiver experiência, tá bom? É muito de acordo com a sua preferência essa questão. Aqui eu vou começar pesando a minha quantidade de açúcar, que é 200 gramas de açúcar, e depois eu vou fazer essa medida na nossa xícara. Essa xícara é uma xícara de 250 ml, por medidores, né, aqueles conjuntos de medidores. A quantidade de 250 é o maior medidor, tá bom? Você pode utilizar a xícara, você pode utilizar esse medidor, que é o maior de todos. Aqui eu vou colocar a minha açúcar na xícara e vai me dar uma xícara de açúcar, tá? Uma xícara de açúcar, 200 gramas. E vamos para a nossa farinha de trigo, tá bom? Já reservo aqui o meu açúcar, já está crivado. Eu sempre crivo, né, todos os meus secos. Eu vou adicionar logo aqui a minha margarina. Aqui eu sempre utilizo uma mistura de margarina e manteiga, só que hoje eu vou utilizar só a margarina. Aqui eu tenho 3 colheres, tá? 3 colheres de sopa de margarina e você atinge 100 gramas de margarina para a sua receita. Você já sabe agora tanto a quantidade em colheradas ou quantidade por peso. Aqui eu tenho 2 unidades de ovos, né? 2 unidades, já adiciono uma unidade e reservo a outra unidade que vai entrar em um outro momento aqui na receita. Agora vamos à farinha de trigo. Eu vou crivar minha farinha, eu já coloco aqui a minha balança, meu bol, né, em cima da minha balança e vou pesar a minha quantidade necessária, que aqui é 250 gramas de farinha de trigo, e você já tem um peso exato. É muito bom você fazer, né, uma força para conseguir a sua balança, porque isso vai lhe ajudar muito na precificação do seu trabalho, de todos os seus produtos. Aqui eu já pesei as minhas quantidades, que foram açúcar, margarina e trigo. Agora vamos fazer essa medida na xícara. Aqui eu vou ter uma xícara completa e a outra xícara vai ficar faltando, digamos, 3 dedos para completar. É mais ou menos acima de meio a segunda xícara. Então, você terá uma xícara e quase completada a segunda xícara. Você vai colocar 2 dedos aqui antes de completar a sua xícara e vai medir dessa forma a sua quantidade. Aqui eu tenho 100 ml de água, pode ser já o seu leite líquido, aqui eu uso leite em pó, então eu pego a minha água, já coloco aqui a minha quantidade necessária, que aqui é 100 ml, e depois vou dissolver o meu leite em pó nessa água. Pode ser 2 colheres de leite em pó, tá? Aqui eu peguei com o meu garfo, mas você pode utilizar 2 colheres de leite em pó ou pode utilizar o seu leite líquido, é muito preferencial essa questão. Agora eu vou colocar minha baunilha aqui na minha segunda unidade de ovo e já vai ficar reservado aqui para o momento de entrar na nossa receita. E vou entrar também com o meu fermento aqui na minha farinha de trigo. Vou colocar uma colher de sopa rasa, né, de fermento, já aqui peneirado sempre, todos os secos. Uma colher de sopa rasa, peneiro aqui em cima do meu trigo e já misturo muito bem esse meu fermento na minha farinha e já deixo reservado. Agora vamos ao processo de bater. Aqui no meu bol eu tenho margarina, o açúcar e uma unidade de ovo. São 2 ovos, uma unidade já está aqui no meu bol. Agora eu vou colocar para bater mais ou menos uns 2 minutos só para ficar cremoso, não pode bater demais. É uma massa que você não precisa que ela fique muito macia, senão ela acaba desgrudando das forminhas, tá bom? Ela tem que ficar um creme cremoso, mas não muito areado, para não ficar muito macio. Agora eu entro com a minha segunda unidade de ovo, né, com a minha baunilha e deixo bater para ficar bem misturado aqui na minha misturinha, né, já primeira. E após esse momento eu desligo. Essa velocidade aqui é na velocidade 3, tá bom? Quando eu for adicionar o meu trigo, eu diminuo a velocidade para 1, só para misturar essa farinha de trigo.
Agora eu vou desligar aqui e vou adicionar a minha farinha de trigo, que já está junto com o meu fermento. Já vou adicionar aqui o meu seco, né, que é a minha farinha de trigo. Esse momento você pode fazer na mão. Essa massa, tá, você pode fazer toda na mão. Eu prefiro a batedeira, né, mas você pode fazer manual. Agora aqui, entrei com a minha farinha, o meu leite, coloco na velocidade 1 só para misturar. Após misturar aqui, eu já desligo e vou tirar todos os meus grumínios das laterais aqui totalmente, para ficar todo uniforme a minha massa, sem grumínio. E fica uma massa maravilhosa. A quantidade dessa massa é uma quantidade de 780 gramas, que você pode fazer um bolo vulcão na forma de 22 centímetros. Ou você pode dividir em duas quantidades, né, e fazer duas massas para fatias, tá? Já vai dar 2 discos para você de fatias maravilhosas. Aqui será cupcake, né, e também uma massa para fatia. Vai me render uma massa na forma de 20 centímetros, tá? Essa forma que eu estou utilizando é a forma de 20 centímetros. E as minhas quantidades de cupcake serão 12 unidades. Aqui será um brinde, né, para 2 clientes. Cada cliente vai ter 6 cupcake. Então, eu tenho 12 unidades de cupcake. Cada cupcake ficará com 40 gramas de massa crua, tá bom? Agora, né, eu vou untar a minha forma. Aqui eu unto a minha forma somente com margarina. E depois eu já entro com a minha quantidade de massa nessa forma. Agora eu coloco, né, toda a minha margarina nas laterais e no fundo e vou entrar com a minha quantidade de 300 gramas de massa crua nessa forma de 20 centímetros. Lembrando que se você for dividir, você vai colocar mais de que 300 gramas se for só para fatias, né, porque dá 680 gramas, não, 780 gramas, você vai dividir em duas, vai ficar uma quantidade a mais, tá bom? Vai ficar uma fatia, né, aqui 300 gramas de massa, vai ficar uma fatia mais grossa. É bom você ter a pesagem, porque quando a gente faz a nossa fatia com 300 gramas, quando ela tem a composição da massa e de uma camada de recheio e a finalização com a cobertura, quando cortamos e colocamos na nossa embalagem, dá certinho para tampar. Quando a nossa massa fica muito grossa e compõe massa, recheio e cobertura, que é massa, né? Duas massas, uma camada de recheio e depois nossa cobertura. Acaba ficando muito alta e na hora de embalar nos dá problema. Então, é por isso que é bom você pesar a quantidade certinha para ficar uma quantidade bem legal na hora de embalar a sua fatia. Aqui vamos a nossa massa, né, de cupcake. Vamos às nossas quantidades. Cada forminha dessa terá 40 gramas de massa. Também, quando você pesa, né, a quantidade do seu cupcake, você tem uma altura bem uniforme, bem igual de todos os cupcakes. Às vezes eu utilizo só colocando com o saco, aí acaba que um fica maior, mais alto e outro fica mais baixo. Mas isso é correria, quando a gente está na correria, a gente acaba optando pelo mais prático. Só que nem sempre a praticidade nos dá o peso exato, então acaba deixando um maior e um mais baixo. Então, você deve fazer por peso. Aqui a minha temperatura do meu forno é 180 graus, pré-aquecido sempre antes. E assa de 30 a 40 minutos, depende muito do seu forno e fica uma massa maravilhosa aqui já assada. O cupcake fica assado por igual, todos da mesma altura, né? Perceba que estão todos da mesma altura. Agora vamos à nossa massa para a fatia. Fica uma massa de mais ou menos um dedo de grossura, maravilhosa para você fazer a sua fatia deliciosa. E essa massa é perfeita para bolos vulcões. Você deve fazer e contar aqui no comentários, né, como foi a sua experiência com essa massa maravilhosa. Espero que vocês gostem, aproveitem e vendem bastante. Até logo!